dos maiores mistérios de Naruto, algo que todo fã já se perguntou, algo que até hoje não temos uma resposta oficial. Afinal de contas, qual era a doença de Itachi Uchiha? Durante anos, a fandom criou dezenas de teorias. Alguns dizem que era câncer, outros falam que era uma doença inventada exclusivamente para a obra. Alguns até acreditam que tudo foi culpa exclusivamente do Mangekyo Sharingan, mas hoje eu quero analisar isso de uma forma diferente. Para você que não me conhece, o meu nome é Gris e eu estudei a área forense, incluindo formação voltada para necropsia e análise patológica. Então, a proposta desse vídeo é muito simples. Vamos esquecer por um momento que estamos falando de Naruto e vamos analisar Itachi como se ele fosse um paciente real. Quais eram seus sintomas? Quais doenças poderiam causar esses sintomas? E qual hipótese faz mais sentido? Lembrando que apesar dos meus estudos, isso é apenas uma brincadeira e não deve ser levado a sério. Vamos começar pelo que realmente sabemos, porque existe muita especulação na internet, mas os sintomas mostrados na obra são relativamente claros. Itachi apresentava tosse, cuspia sangue e demonstrava fraqueza progressiva. Sua condição piorava após grandes esforços, era uma doença de longa duração e, principalmente, não parecia ser resultado de um veneno ativo, nem de um jutsu específico. Estamos falando de algo crônico, algo que vinha consumindo seu corpo há anos, e esse detalhe é muito importante. Isso elimina diversas hipóteses imediatamente. Se fosse um veneno, a progressão seria diferente. Se fosse um ataque recente, os sintomas seriam diferentes. O que vemos é um paciente que continua funcional durante muito tempo, mas que aos poucos vai sendo consumido pela sua própria condição. E logo de cara isso nos leva à hipótese mais forte, a mais aceita e honestamente a que mais encaixa no conjunto de evidências: tuberculose pulmonar avançada. Sim, tuberculose. Alguns podem até estranhar, mas vamos analisar os sintomas. Primeiro, hemoptise, ou seja, tossir sangue. Esse é um dos sinais clássicos de tuberculose pulmonar avançada. Quando o tecido pulmonar sofre danos significativos, pequenos vasos sanguíneos podem romper. O resultado disso é sangue sendo eliminado pela tosse, exatamente o que vemos com Itachi. Segundo ponto, a progressão lenta. Tuberculose não costuma desviver da noite para o dia. Ela vai consumindo o paciente mês após mês, ano após ano. O indivíduo continua funcional, continua trabalhando, continua vivendo. Mas o seu corpo vai se deteriorando gradualmente, e isso combina perfeitamente com o Itachi. Ele continua realizando missões, continua lutando, continua participando da Akatsuki, mas claramente está piorando. Terceiro ponto, piora com esforço físico. Qualquer condição pulmonar grave sofre impacto quando o organismo é submetido a estresse intenso. E vamos ser honestos, poucas coisas são mais estressantes para o corpo do que lutar contra Jinchurikis, caçar bijus e utilizar Mangekyo Sharingan constantemente. Toda vez que Itachi força seu organismo, seus sintomas parecem piorar, e isso também combina com doenças pulmonares crônicas. Quarto ponto, sobrevida prolongada. Um paciente com tuberculose avançada pode permanecer funcional por anos, principalmente sem tratamento adequado. O quadro piora lentamente, mas não necessariamente incapacita o indivíduo imediatamente. E mais uma vez, é exatamente o que vemos em Itachi. Agora, existe uma objeção comum. Um dos sintomas seria o emagrecimento gradual. E isso pode ou não ser uma limitação visual da própria obra de Naruto. Afinal, já vimos personagens em Naruto que emagreceram de forma drástica, como é o caso do Kisame ao ficar sem chakra. Então isso vai contra a nossa teoria. Mas a ausência do emagrecimento visual não elimina a hipótese, afinal ainda é o melhor que temos, principalmente quando todos os outros sintomas continuam presentes. Além disso, é importante ressaltar que a tuberculose pulmonar é uma doença infecciosa e transmissível, ou seja, todos que tiveram contato com Itachi estavam suscetíveis a pegar a mesma doença que ele, partindo do ponto que essa doença seja tuberculose, o que não é muito coerente com a obra, afinal, aparentemente nenhum personagem foi infectado. Existem outras possibilidades e vamos falar delas. Uma hipótese interessante seria uma doença pulmonar hemorrágica autoimune, por exemplo, vasculites sistêmicas, ou até mesmo a síndrome de Goodpasture, que na minha opinião pessoal já foi uma das favoritas a ser a doença do Itachi. Essas doenças podem provocar sangramentos pulmonares recorrentes, também podem causar hemoptise, também podem causar fraqueza. Então por que elas são menos prováveis? Porque elas normalmente apresentam outras manifestações importantes, especialmente problemas renais. E a obra nunca sugeriu nada parecido com o Itachi. Além disso, muitos desses quadros costumam evoluir de forma mais agressiva, mais rápida, o que não parece ser o caso dele. Outra hipótese muito popular é câncer de pulmão, e sinceramente, eu particularmente considero essa uma das menos prováveis. Primeiro, pela idade, Itachi era extremamente jovem, o que já diminui muito as chances de ser isso.
Segundo, pela evolução, muitos cânceres pulmonares em jovens tendem a apresentar progressão agressiva. Terceiro, pelos sintomas ausentes, não vemos dor torácica intensa, não vemos colapso respiratório progressivo, não vemos vários sinais clássicos que normalmente esperaríamos em um quadro terminal desse tipo. Claro, é impossível descartar completamente, mas olhando apenas para as evidências disponíveis, não é a hipótese que mais me convence. Agora vamos adicionar um elemento que existe apenas em Naruto. Infelizmente, o Mangekyou Sharingan. Porque existe um detalhe interessante, mesmo que a doença principal fosse pulmonar, o uso constante do Mangekyou provavelmente agravava tudo. Pensem no nível de estresse fisiológico envolvido, Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo. Cada uma dessas técnicas parece exigir um preço enorme do usuário. Vemos isso com Sasuke, vemos isso com Kakashi e principalmente com o próprio Itachi. Então é perfeitamente possível que ele tivesse uma doença pulmonar pré-existente e que o uso contínuo do Mangekyou acelerasse o processo. Como por exemplo alguém correndo uma maratona todos os dias enquanto já possui uma doença grave. O problema não é apenas a doença, é o desgaste adicional. E então chegamos à luta contra Sasuke. O momento final, o momento em que seu corpo finalmente desiste. E aqui entra uma observação interessante. Quando analisamos a sequência final dos sintomas, existe a possibilidade de que o estágio terminal envolvesse o edema pulmonar agudo, ou seja, um acúmulo de líquido nos pulmões associado à falência respiratória. Isso explicaria dificuldade crescente para manter suas funções normais, explicaria a piora extrema após o esforço máximo e explicaria por que aquele combate parece ser literalmente a última coisa que seu corpo consegue suportar. Mas é claro, estamos esquecendo de um fator muito importante que também só existe no mundo de Naruto, o chakra. Afinal, o chakra muda completamente essa análise, pois não é como se houvesse um estudo que eu pudesse trazer para vocês relacionado ao chakra. Tudo que sabemos está dentro da obra de Naruto. Enfim, Geninzada, na nossa brincadeirinha aqui, se eu tivesse que escrever um laudo informal baseado apenas no que a obra apresenta, ele seria algo próximo disso. Paciente apresenta doença pulmonar crônica pré-existente, possivelmente infecciosa ou inflamatória, acompanhada por episódios recorrentes de hemorragia pulmonar, quadro agravado por estresse fisiológico extremo e uso contínuo do Mangekyou Sharingan, evoluindo para insuficiência respiratória terminal. Traduzindo para o nosso português simples, o Itachi estava desvivendo há muito tempo. A luta contra o Sasuke não foi o que desviveu ele completamente, ela apenas acelerou um processo que já estava acontecendo. Mas enfim, Geninzada, eu quero saber a opinião de vocês. Se o Kishimoto revelasse oficialmente a doença de Itachi hoje, qual seria a sua aposta? E claro, não esqueçam que isso é apenas uma brincadeira, nada que eu falei aqui deve ser levado a sério, gente. Eu não trabalho nessa área profissionalmente, eu apenas estudei, fiz alguns cursos e tudo mais. Enfim, eu espero que gostem desse vídeo, deixa seu like, comente e eu te espero numa próxima.